Olá, esse vídeo é dirigido aos alunos do 4º ano de Direito Matutino da UEMS, Unidade de Paranaíba. Nós estamos na disciplina de Direito Processual Civil 2. Estamos estudando esse bimestre cumprimento de sentença. No vídeo anterior, vocês já viram as regras e o procedimento do cumprimento de sentença, denominado definitivo. Em continuidade, nós vamos falar agora sobre o cumprimento provisório de sentença. A bem da verdade, meus amores, não é cumprimento provisório de fato. De fato, o que é provisório é o título. Conforme nós já falamos, toda execução depende da existência de um título executivo, certo? O título deve ser certo, líquido e exigível, ou seja, ele já deve estar exigível. Significa que o termo já ultrapassou, já o prazo já decorreu ou a condição suspensiva ou resolutiva já aconteceu. No caso de cumprimento de sentença definitivo, já houve trânsito em julgado daquela decisão exequenda, do título executivo. O cumprimento provisório, ela decorre de um título que ainda não se reveste da definitividade. Ele é provisório em razão de pendência de recurso desprovido de efeito suspensivo. Então, esse conteúdo, ele é disciplinado a partir do artigo 520 do Código de Processo Civil e vai até o 522, certo? O caput do artigo 521, ele diz que o cumprimento provisório de sentença ocorre da mesma forma que o cumprimento de sentença dito definitivo, ressalvadas algumas regras especiais em razão da provisoriedade do título, ok? Então, quais são as regras específicas que o cumprimento de sentença deve obedecer? Primeiramente, a gente vê as regras gerais. As regras gerais que são próprias do cumprimento definitivo, que estão a partir do artigo 523 nas execuções de obrigação de pagar, diz que deve ser a requerimento do credor. Ele não se processa com início de ofício pelo juiz, certo? O devedor, ele deverá, em regra, ser intimado, porque a regra é que a fase de cumprimento de sentença ocorra na mesma relação jurídica processual já instaurada na fase de conhecimento, ressalvadas as cumprimento de sentença de título sentença estrangeira, decisão interlocutória estrangeira, sentença penal condenatória transitada em julgado, sentença arbitral, que nestes casos ocorre a citação. Mas a regra é que o devedor é intimado. Para que ele é intimado? Para cumprir a obrigação. No caso de obrigação de pagar, é intimado para cumprir a obrigação em 15 dias, ok? Sob pena de multa de 10% e 10% de honorários. Essa é uma sanção que nós já falamos no vídeo anterior. Ela se aplica ao cumprimento provisório, os prazos, a multa, a sanção, se aplicam no cumprimento provisório de sentença. Então, quais são as regras específicas? No artigo 520, seus parágrafos, nós temos essas regras especiais. A primeira, que ressalta a mesma regra do cumprimento definitivo, que depende de requerimento do credor. Mas nesse caso, esse dependência de requerimento deve ser averiguado com muita cautela. É uma escolha do credor se ele aguarda o julgamento do recurso para então requerer um cumprimento definitivo após o trânsito em julgado, ou ele requerer o cumprimento provisório, que vai ser processado paralelamente
ao julgamento do recurso desprovido de efeito suspensivo. O efeito suspensivo, como nós já falamos em aula, significa que, uma vez recebido o recurso com efeito suspensivo, devem ser sobrestados todas as práticas de atos processuais na execução em primeiro grau, enquanto estiver processando o recurso. Mas, se não for recebido com efeito suspensivo, é possível que, por escolha, por conta e risco do credor, requeira o cumprimento provisório. Isso se deu por conta das recursos meramente protelatórios. Então, para uma duração razoável do processo, para a efetividade da tutela jurisdicional, o legislador criou essa possibilidade. Ocorre que as regras especiais significam que, se porventura o recurso reformar parcial ou totalmente a decisão exequenda, é necessário que aquilo que foi praticado no cumprimento de sentença retorne a status quo ante, tá? É preciso que o credor exequente ressarça eventuais prejuízos causados ao executado em razão do cumprimento provisório. Que prejuízos seriam esses? Além das custas processuais, contratar advogado, nós temos também a possibilidade de penhora de bens. Se um bem foi penhorado, ele continua no patrimônio do devedor, mas ele pode ficar impedido de alienação, de venda, de doação, de negociação jurídica. Ele fica inviabilizado. Se fosse uma penhora de crédito, esse crédito sai de circulação. Então, ele pode sofrer um eventual dano em razão disso. E é preciso que haja ressarcimento. É uma responsabilidade objetiva, independente de perquirir se houve má-fé ou não, certo? Esse status quo ante, quer dizer, retornar, não significa que, se a coisa foi expropriada, foi alienada a terceiro, que o terceiro fique desprovido da coisa que ele adquiriu num leilão eventualmente, tá? Esse ressarcimento se dará por via de indenização em dinheiro, certo? Muito bem. Nós vamos ver outras regras especiais aqui. É a questão do credor que, porventura, resolva, no cumprimento provisório, levantar dinheiro de bens, penhora online, alienação de coisas. Se o recurso ainda estiver em fase de julgamento e no cumprimento de sentença já houve penhora e passa a fase de alienação ou de levantamento de dinheiro, é possível que isso aconteça? Sim, mas depende de caução suficiente e idônea prestada pelo exequente. Ou seja, se eu sou o exequente, eu requeri o cumprimento provisório e chegou na fase de expropriação, poderá, se a decisão for reformada no recurso, voltar ao status quo ante, eu preciso ressarcir. Para eu ressarcir, então, eu teria que já estar dado uma garantia. Então, o exequente dá uma caução no valor especificado, decidido pelo juiz. Imagine que ele vai levantar dinheiro que está penhorado, penhora online. Ele poderá ser decidido a um terreno, um imóvel, um carro, no valor suficiente para ressarcir o executado, caso a decisão seja reformada. E se passar para uma alienação de um bem móvel penhorado, ele poderá ter que fazer um depósito judicial para que fique depositado no caso de reforma da sentença. Esse bem já foi expropriado, já foi adquirido por terceiros e aquele dinheiro que foi prestado em caução será objeto de ressarcimento do devedor. E se porventura aquele requerido no processo, na fase de conhecimento, aquele que está no título judicial como devedor, ele sentir o desejo de recorrer, mas ele não gostaria de pagar essa multa, o que ele pode fazer? Ele pode já
havendo a condenação ou requerimento do cumprimento de sentença, ele faz o depósito do valor que está no requerimento, na petição de requerimento de cumprimento provisório atualizado, faz o depósito judicial e recorre. Porque no depósito judicial, esse dinheiro vai ser remunerado. Então, se porventura ele perder no recurso ou houver uma execução provisória, aquele dinheiro lá já não vai ser possível cobrar os 10% dele de multa, ele já está depositado. Se porventura o recurso não for provido, esse dinheiro volta para ele, ok? E se reformar essa decisão, ela volta ao estado anterior, restituindo às partes aquilo que já estava antes da aprovação da sentença. Então, nessa fase, é preciso verificar, já houve expropriação de bens? Já houve penhora? Ou não? Então, é preciso verificar o que precisa ser restituído ao anterior. E se foi reformado parcialmente e a execução provisória já estava em andamento, a parte que foi reformada, que foi modificada, fica sem efeito. A que permaneceu dá continuidade àquela execução, dessa vez poderá transformar de provisória em definitiva na parte em que não foi reformada. Outras regras. E essa caução pode ser dispensada? Pode. Então, onde fala essa caução? O artigo 521 diz: a caução prevista no inciso 4 do artigo 520 pode ser dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentícia. Então, se fosse uma execução, um cumprimento de sentença de obrigação alimentar, houve penhora online, o credor, o exequente, pede para levantar esse dinheiro num cumprimento provisório e que está sendo julgado. Neste caso, ele não precisa prestar caução a teor do inciso 1 do artigo 521. E se o credor demonstrar situação de necessidade, ou seja, ele está promovendo a execução provisória, há um recurso e ele quer levantar dinheiro ou alienar bens, ele necessitaria de prestar uma caução. Se ele demonstrar situação de necessidade, essa caução poderá ser dispensada. Isso é bastante temerário. Essa situação de necessidade é um termo jurídico indeterminado que é preciso ver num processo. Eu costumo dar um exemplo assim, imagine um proprietário de uma mercearia pequena de família, um negócio de família. E alguém faz uma grande compra nessa mercearia a prazo, assina um documento, né, que não seja considerado um título de crédito e não paga. Há um processo de conhecimento, uma ação de cobrança, em que o juiz, verificando as provas carreadas, condena essa pessoa que adquiriu os bens, o devedor, a pagar o dono da mercearia. Aquele condenado recorre da decisão. O proprietário da mercearia, que é o credor, requer o cumprimento provisório de sentença. Há uma penhora online e ele pede levantamento desse dinheiro enquanto está pendente o recurso e a execução está sendo promovida na modalidade de cumprimento provisório. Ele deveria prestar caução para levantar esse dinheiro. Ele demonstra que ele está em estado de necessidade, que as prateleiras dele estão vazias, que ele não tem como pagar os fornecedores, portanto, ele não teria meios de adquirir novas mercadorias para dar continuidade ao seu negócio, ou que a folha de pagamento dele está atrasada, ele deveria pagar os funcionários e a conta dele no banco está vazia, ele não tem condições, ele está no estado de necessidade. Nesse caso concreto, o juiz poderá se convencer do estado de necessidade, determinar o levantamento independentemente de caução.
Muito bem. Uma outra possibilidade que há a dispensa da caução é a questão da sentença que está sendo cumprida, ela está em consonância com a súmula de jurisprudência do STF, do STJ ou em conformidade com o acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Em outras palavras, a fundamentação da decisão, que é o título judicial exequendo, está de acordo com a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores. E aí há uma possibilidade desse recurso a decisão nem ser reformada nesse recurso, esse recurso nem ser provido, ok? Muito bem. Porém, contudo, veja, nós vimos que é preciso prestar caução para levantamento de dinheiro no cumprimento provisório, para alienação de bens, para que casos que poderiam conferir um dano irreparável ao executado. No 521 vem e expõe possibilidades, hipóteses de dispensa da caução. E o parágrafo único do artigo 521, que se refere a essa dispensa, diz que essa exigência poderá ser mantida, ainda que penda alguma das situações de hipóteses de dispensa, conforme nós falamos, se essa dispensa resultar em manifesto de grave dano, de difícil reparação ao executado. Veja, nesse caso, coloca-se aos ombros do juiz de verificar o caso concreto. Possibilidade de prestar caução, dispensa de caução, ainda que tenha hipóteses de dispensa de caução que estão nos incisos do artigo 521, é possível que o juiz mantenha a necessidade da caução. Então, tem que verificar mesmo o caso concreto. O artigo 522 fala do processamento. Então, a gente já viu que as regras de competência do artigo 516, que estão lá no cumprimento definitivo, são as mesmas regras no cumprimento provisório. Nós já vimos que a multa de 10% pela falta de pagamento no prazo previsto mantém-se, os honorários de 10% mantém-se, a possibilidade de impugnação ao cumprimento de sentença, que é a defesa do executado, mantém. E quais as regras especiais? A regra mais especial possível é a questão de possibilidade de levantamento de valores penhorados, expropriação de bens e a questão da caução na execução provisória, no cumprimento provisório. Na possibilidade de, uma vez iniciado o cumprimento provisório e se for modificado a decisão exequenda, essa execução provisória perde o efeito, ok? Estudem!